trabalho como entregador com aquelas bicicletas do Itaú que ficam espalhadas pela cidade. Não tenho uma, então estou ajuntando para comprar e, às vezes, acabo pegando o último trem da linha azul aqui em São Paulo para voltar para casa. Naquela noite, estava exausto depois de um dia cheio. Voltando para casa por volta de meia-noite. O metrô estava quase vazio. Apenas algumas pessoas espalhadas pelos bancos. O silêncio só era interrompido pelo barulho do trem cortando os trilhos. Sentei-me em um dos bancos próximos à porta e encostei a cabeça no vidro. O cansaço era tanto que mal conseguia manter os olhos abertos. Foi então que notei algo estranho. No reflexo da janela, vi um homem sentado no banco logo atrás de mim. Não tinha reparado nele antes. Ele vestia um terno preto, antiquado, com um chapéu de feltro que escondia parte de seu rosto. Algo nele me incomodava profundamente, mas tentei ignorar. O trem entrou em um túnel mais longo e as luzes piscaram por um instante. Nesse momento, vi claramente no reflexo que o homem não tinha rosto. O espaço onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca era apenas uma superfície lisa e pálida. Meu coração disparou. Girei o corpo rapidamente para encará-lo diretamente, mas o banco atrás de mim estava vazio. O trem seguiu em frente, parando na estação seguinte. Algumas pessoas desceram, outras entraram, e tentei me acalmar, convencendo-me de que era apenas o cansaço me pregando peças. Mas então, no reflexo da janela, vi novamente o homem sem rosto, agora sentado no banco à minha frente. Ele não deveria estar ali. Eu tinha acabado de olhar aquele banco e estava vazio. Meus dedos se fecharam no assento e senti um suor frio em mim. O homem não se movia, apenas ficava ali, imóvel, como se estivesse me observando, mesmo sem olhos. O trem entrou em outro túnel e as luzes piscaram mais uma vez. Por um segundo, o vagão ficou completamente escuro. Foi o suficiente. Senti um peso sobre mim, como se algo tivesse se aproximado. Quando as luzes voltaram, o homem não estava mais no banco. Ele estava ao meu lado. Uma mão gelada tocou meu braço e um sussurro ecoou em meu ouvido, rouco e arrastado. Você me vê? Meus músculos travaram. Meu corpo gritava para correr, mas eu não conseguia me mover. O trem parecia mais lento, como se estivéssemos em um espaço entre a realidade e o pesadelo. Foi então que olhei novamente para a janela, e meu próprio reflexo havia desaparecido. Eu não conseguia respirar. Meu reflexo tinha sumido do vidro, mas o do homem sem rosto continuava ali. Ele não apenas estava ao meu lado, ele estava dentro da minha realidade. Mas eu parecia estar sendo apagado da existência. Minha mente gritava para fugir, para fazer qualquer coisa, mas meu corpo parecia preso no próprio pavor. O metrô continuava se movendo lentamente pelo túnel escuro e as luzes piscavam intermitentemente. Foi quando percebi algo ainda mais aterrorizante. Os outros passageiros não pareciam notar nada. Havia um senhor de terno a alguns assentos à frente, uma mulher mexendo no celular, um casal cochilando encostado um no outro. Ninguém demonstrava reação ao que estava acontecendo comigo. Será que eu já não fazia mais parte do mundo real? Tentei me mover e foi como se uma força invisível me empurrasse contra o assento. Minha respiração ficou entrecortada. Meu coração batia descontrolado. O homem sem rosto inclinou a cabeça em minha direção e o sussurro voltou, desta vez mais claro, mais profundo. Você tomou o meu lugar. Minhas mãos tremiam. O que ele queria dizer com aquilo? Meu lugar? Eu nunca tinha visto aquela coisa antes na minha vida. O trem sacudiu violentamente, como se algo estivesse interferindo em seu curso. As luzes apagaram por um instante mais longo dessa vez, e um frio cortante tomou conta do vagão. Eu sentia que não estava mais sozinho com aquele ser. E então, eu os vi. Fileiras de sombras se alinhavam no fundo do vagão, paradas, imóveis. Silhuetas escuras, indistintas, como se fossem pessoas borradas na realidade. Mas eu podia sentir seus olhos invisíveis sobre mim, como se estivessem esperando algo. O que quer que estivesse acontecendo, não era só aquele homem. O trem finalmente saiu do túnel e a estação seguinte surgiu à frente. O alívio foi instantâneo.
Se eu conseguisse descer, talvez tudo isso parasse. Fiz um esforço para levantar do assento. Meus músculos pareciam pesar toneladas, mas consegui me erguer. O trem parou, as portas se abriram e eu corri. Atravessei as portas em um pulo e me joguei na plataforma vazia. O som das portas se fechando soou como um alarme de alívio para mim. Mas quando me virei, o trem estava parado e todas as janelas estavam escuras. Não conseguia ver nada lá dentro. Nada. E então, as luzes das janelas piscaram uma última vez. E eu vi meu próprio reflexo lá dentro. Não no vidro da estação, mas dentro do vagão. Era eu, mas não era eu. O outro eu estava lá dentro, parado, pálido, olhando para mim com olhos fundos e vazios. O trem partiu, sumindo no túnel à frente. Fiquei ali, sem saber se aquilo era real ou um pesadelo. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais peguei o metrô de madrugada. Meu nome é Júlia e moro aqui em Recife. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Passei minha infância ouvindo histórias de assombração, dessas que os avós contam para assustar as crianças. Mas sempre achei que tudo isso era só folclore, lendas urbanas para meter medo nos mais ingênuos. Até aquela noite. Era uma sexta-feira e eu voltava para casa depois de um dia cansativo no trabalho. Peguei o metrô na estação Recife, quase às 11 da noite. O movimento já estava bem menor e o vagão que entrei estava quase vazio, exceto por 1 ou 2 passageiros sentados distantes. Me acomodei perto da porta, encostei a cabeça no vidro e soltei um longo suspiro. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e dormir. O trem seguiu viagem. As estações passavam rápido e logo percebi que, a cada parada, menos gente ficava no vagão. Até que chegou um momento em que me vi completamente sozinho. Ou pelo menos foi o que pensei. O metrô parou em uma estação antes do túnel longo que levava até o final da linha. As portas se abriram, mas ninguém entrou. O silêncio era absoluto. E então, quando as portas se fecharam e o trem começou a se mover novamente, eu ouvi um choro. Era um som baixo, abafado, vindo do fundo do vagão. Virei o rosto devagar e olhei para trás. E lá estava ela, uma menina, pequena, não devia ter mais que 8 anos. Vestia um vestidinho branco sujo e estava sentada no banco do fundo, abraçando os próprios joelhos. Ela soluçava baixinho, balançando o corpo levemente para frente e para trás. A primeira coisa que pensei foi: como essa criança entrou aqui? Eu não vi ninguém no vagão antes. Pensei em me aproximar para perguntar se ela estava perdida, mas alguma coisa me impedia. Era como se meu corpo soubesse que havia algo errado antes mesmo de minha mente processar. Ei, você tá bem? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. A menina parou de chorar na mesma hora. Meu coração disparou. Ela não se moveu, não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel. O metrô entrou no túnel e as luzes piscaram por um instante. Quando voltaram, a menina não estava mais sentada. Ela estava em pé, olhando diretamente para mim. Não me pergunte como, mas senti que ela estava sorrindo. Não via seus olhos direito, mas tinha certeza. Senti meu sangue gelar. Foi então que ouvi o som. Uma risada infantil, fraca, como se estivesse ecoando pelas paredes do vagão. Não vinha dela. Vinha de todos os lados. E pela primeira vez na vida, eu senti medo de verdade. A risada infantil ecoava pelo vagão vazio, fina, quase distorcida. O som parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, como se não pertencesse àquele lugar. A menina continuava parada, me olhando fixamente. Não piscava, não respirava. Apenas estava ali, imóvel, me encarando. O metrô seguiu pelo túnel e as luzes piscaram de novo. E dessa vez, quando voltaram, ela estava mais perto. Não a vi se mover, não houve som de passos. Mas agora ela estava a poucos metros de mim. Minhas mãos suavam, minha respiração ficou irregular. Algo dentro de mim gritava para eu correr. Mas para onde? O metrô estava em movimento, preso entre as estações. Eu me agarrei ao banco, sentindo um frio inexplicável tomar conta do vagão.
Era um frio que não vinha do ar-condicionado. Era um frio que vinha de dentro, da própria presença dela. A menina inclinou a cabeça para o lado como se estivesse me estudando. Você vai me ajudar? A voz dela era suave, inocente. Mas algo ali me fez sentir um nó no estômago. Eu não sabia o que responder. Minha boca estava seca. Ela deu um passo à frente. O vagão tremeu levemente e as luzes piscaram mais uma vez. Agora ela estava ainda mais perto. Pude ver melhor seu rosto. Os olhos eram grandes, fundos, como se tivessem sombras ao redor. A pele pálida parecia quase translúcida sob a luz fraca. E sim, ela estava sorrindo. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso largo demais, esticado, como se a pele estivesse sendo puxada para os lados. Você pode me ajudar? Ela repetiu, dando mais um passo. O vagão inteiro pareceu estremecer. O barulho do trem nos trilhos ficou abafado, distante, como se estivéssemos em um lugar fora da realidade. Eu tentei falar algo, qualquer coisa, mas minha voz não saiu. E então, o pior aconteceu. As luzes piscaram de novo. Dessa vez, quando voltaram, ela estava do meu lado. Minha pele se arrepiou inteira. Eu sentia seu cheiro, um odor, como algo que ficou enterrado por muito tempo. Senti um toque gelado na minha mão. Ela estava me segurando. Eu queria gritar, mas o som não saiu. Você vai me ajudar, não vai? Sua voz agora não era mais infantil. Era distorcida, carregada de algo que eu não sabia explicar. O metrô finalmente saiu do túnel e a estação seguinte apareceu. As luzes se estabilizaram e naquele instante, o aperto sumiu. Olhei para o lado. Ela não estava mais lá. O banco estava vazio, como se ela nunca tivesse existido. As portas se abriram e eu saí correndo sem olhar para trás. No dia seguinte, ainda abalada, contei para um colega do trabalho o que tinha acontecido. Ele ficou pálido. Cara, você não sabe da história? Engoli em seco. Que história? Há anos uma menina desapareceu dentro do metrô. Ela se perdeu da mãe e nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela caiu nos trilhos. Outros falam que foi levada por alguém. Mas tem gente que jura que ainda vê ela no último vagão, chorando, procurando ajuda. Eu nunca mais andei no metrô sozinho à noite. E até hoje, sempre que passo perto dos trilhos, juro que ouço um choro abafado vindo do túnel. Eu sempre ouvi histórias de que o metrô de Belo Horizonte era assombrado, mas nunca dei muita bola. Gente some, acidentes acontecem e o povo adora inventar lendas. Até aquela noite. Eu trabalho como segurança noturno em um shopping perto da estação Eldorado. Meu turno terminava tarde e eu sempre pegava o último metrô para voltar para casa. Já estava acostumado com o trem quase vazio, os vagões escuros e o silêncio estranho que tomava conta da estação naquela hora. Mas naquela noite, algo estava diferente. O trem chegou e percebi que havia algo de errado assim que as portas se abriram. O vagão estava errado. As luzes piscavam mais do que o normal e havia um cheiro forte de ferrugem no ar. O chão parecia úmido, como se tivessem acabado de limpar, mas ninguém estava ali. Mesmo sentindo um desconforto absurdo, entrei. As portas se fecharam atrás de mim com um estrondo metálico mais alto do que o normal. O trem seguiu viagem e eu me sentei próximo à porta, olhando para os bancos vazios. O silêncio era absoluto. Nenhum som do motor, nenhum rangido nos trilhos. A única coisa que eu ouvia era minha própria respiração. E então, o cheiro de ferrugem ficou mais forte, quase metálico. Eu olhei para o chão e meu estômago revirou. Havia marcas de mãos ensanguentadas nos bancos. Meus músculos travaram. Eu não tinha visto aquilo quando entrei, mas agora estavam ali, nítidas, impressas no tecido dos assentos. Me levantei devagar, olhando ao redor. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. E então, a luz piscou, e eu vi. Na outra ponta do vagão, um homem estava sentado. Não estava ali antes.
Ele usava roupas velhas, rasgadas, e sua cabeça estava caída para o lado, como se seu pescoço estivesse quebrado. Meu corpo inteiro entrou em alerta. O metrô entrou em um túnel e as luzes piscaram de novo. O homem estava mais perto. Ele não se moveu. Ele apenas apareceu ali, alguns bancos mais próximo de mim. O cheiro de ferrugem se transformou em algo pior. Um odor de carne podre, de algo que foi esquecido para apodrecer. Tato, as luzes piscaram outra vez. Ele estava ainda mais perto. Agora, pude ver seu rosto. Os olhos estavam fundos, escuros, vazios. Sua pele era de um tom cinzento, como se tivesse sido drenada de qualquer vida. Sua boca estava levemente aberta e de dentro dela escorria algo escuro. Eu estava congelado. O vagão parecia infinito. O túnel não terminava nunca. As luzes piscaram de novo. Ele estava na minha frente. E então ele levantou a cabeça, abriu mais a boca e sorriu. Um sorriso podre, que revelava dentes quebrados e gengivas pretas. A última coisa que eu vi foi um estalo horrível, como ossos se quebrando. E o mundo ficou escuro. Não sei por quanto tempo fiquei ali, cercado por aquele vazio sufocante. Minutos, horas, não sei dizer. Meu corpo não respondia. Meus olhos estavam abertos, mas tudo ao meu redor era breu absoluto. E então, aos poucos, um som começou a surgir. Um arranhão. Um som áspero, lento, como unhas raspando contra metal. O arranhão vinha do teto do vagão. Tentei me mover, mas meus músculos estavam rígidos. Meus braços pareciam presos, como se algo invisível estivesse me segurando no banco. Meu peito subia e descia rápido. O ar estava pesado, quente, impregnado com aquele cheiro podre. E então, um barulho seco. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo no vidro da janela ao meu lado. Meu coração quase parou. Virei lentamente a cabeça e lá estava ele, do lado de fora do trem. O homem de rosto cinzento, com os olhos fundos e vazios, batia na janela com os nós dos dedos, como se pedisse para entrar. Mas o metrô estava em movimento. Ele não deveria estar ali. Era impossível. Mas ele estava. A luz piscou. E ele estava do lado de dentro. Minha garganta travou. Um grito ficou preso na minha boca. Ele se inclinou sobre mim, tão perto que pude sentir seu hálito pútrido. Seus olhos mortos estavam fixos nos meus, e sua boca começou a se abrir, cada vez mais, mais, até sua mandíbula estalar e se deslocar completamente, formando um buraco negro, sem fundo, repleto de algo que se mexia lá dentro. Eu tentei me levantar, mas algo me segurava. Então senti mãos, várias mãos, saindo dos bancos, do chão, do teto. Dedos secos e gelados surgindo de todos os lados, me agarrando, tentando me puxar para dentro da própria estrutura do vagão. Meus gritos finalmente saíram, ecoando no vagão vazio. As luzes piscaram de novo, e tudo sumiu. De repente eu estava sentado no banco, sozinho. O metrô seguia viagem como se nada tivesse acontecido. A estação seguinte apareceu à frente. Eu corri para fora assim que as portas se abriram, tropeçando na plataforma e quase caindo. O trem fechou as portas e começou a se mover. Mas antes de desaparecer no túnel, olhei para uma das janelas. E lá, refletido no vidro, estava ele. O homem cinzento, parado onde eu estava sentado, olhando para mim, sorrindo. Eu nunca mais entrei naquele metrô, mas às vezes, tarde da noite, quando passo perto dos trilhos, eu ainda ouço as batidas na janela. Toque, toque, toque. A gente sempre ouve histórias de gente que desaparece no metrô. Sumiu, nunca mais voltou, ninguém sabe o que aconteceu. Mas eu nunca pensei que um dia eu próprio me tornaria parte dessa história. Tudo começou numa quinta-feira qualquer. Era quase meia-noite, e eu estava exausto depois de um turno extra no trabalho. Peguei o último trem na estação Palmeiras Barra Funda. Meu apartamento ficava perto da estação Corinthians Itaquera, então tinha um bom tempo de viagem pela frente. O metrô estava vazio, como era de se esperar. Alguns passageiros dispersos, cada um imerso no próprio mundo.
Um senhor de terno dormia num dos bancos, uma moça mexia no celular, um rapaz de fone olhava para o nada. O trem seguiu viagem. As estações iam passando, uma por uma. Até que em determinado momento percebi algo estranho. Os outros passageiros tinham sumido. Eu não vi ninguém sair. Nenhum aviso de estação. Nenhuma voz anunciando a próxima parada. Mas de repente o vagão estava vazio. Quer dizer, quase vazio. Havia apenas uma pessoa. Lá no fundo, um homem sentado. Ele vestia um terno preto alinhado, mas desgastado, como se estivesse ali há muito tempo. Sua pele era estranhamente pálida e seus olhos estavam fechados. Ele não se mexia. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para a janela. O metrô continuava em um túnel escuro, mas havia algo errado. Ele estava demorando muito para chegar na próxima estação. Olhei para o relógio digital dentro do vagão. Um arrepio subiu pela minha espinha. E então, do nada, ouvi um sussurro. Você não deveria estar aqui. A voz veio do fundo do vagão, do homem de terno. Engoli em seco. Me virei devagar. Ele ainda estava lá, de olhos fechados. Não havia se movido, mas sua boca tinha se mexido. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele deve estar sonhando, pensei. Mas então, a voz veio de novo. O trem nunca chega ao fim. O pânico começou a crescer dentro de mim. Eu me levantei, decidido a mudar de vagão. Mas no instante em que dei o primeiro passo, os olhos dele se abriram e o mundo ao meu redor pareceu girar, porque aqueles olhos eram os meus. Exatamente os meus olhos, mesma cor, mesmo olhar. Um frio paralisante tomou conta do meu corpo. Minha respiração ficou entrecortada. O metrô tremeu violentamente. As luzes piscaram, lançando sombras grotescas pelo vagão. E então, pela primeira vez, ele se moveu. Sorriu. Um sorriso largo, que parecia rasgar sua pele pálida. E naquele momento, eu entendi tudo. Eu estava preso. O vagão parecia mais estreito, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. O homem de terno continuava sentado, imóvel, mas seus olhos, os meus olhos, me observavam. E então, ele se levantou. Seus movimentos eram errados, como se suas articulações não funcionassem direito. Seu pescoço inclinou para o lado com um estalo seco. Ele deu um passo em minha direção. Meu corpo queria correr. Agora é a sua vez, ele disse, sua voz se sobrepondo ao ruído estridente do trem. A luz piscou novamente. E de repente, eu não estava mais no vagão. Eu estava em pé nos trilhos. O túnel era um buraco negro infinito. Um vento gelado soprava ao meu redor, mas não vinha de lugar nenhum. Olhei para frente. O metrô vinha na minha direção. As luzes do trem iluminaram a escuridão e por uma fração de segundo, vi eles. Centenas de rostos pálidos presos nas janelas dos vagões, os olhos arregalados de puro horror, suas bocas abertas, mas sem som. Apenas espectros, sombras de pessoas que um dia estiveram ali. E então, o trem me atingiu. Senti meu corpo se despedaçar. A dor foi insuportável. Eu tentei gritar, mas minha voz sumiu. Tudo ficou escuro. E então, eu abri os olhos. Estava sentado no banco do vagão, no fundo do metrô. O terno preto cobria meu corpo. Meus olhos estavam fechados. O tempo não passava, o trem não parava. E na minha frente, sentado perto da porta, havia outro passageiro. Ele olhou para mim com um brilho de medo nos olhos. E eu sussurrei. O que houve? Ele me disse. Como assim? Você estava dormindo, amigo. De repente notei que eu tinha passado da minha estação de desembarque. Tudo isso foi maluquice. Coisa da minha cabeça só pode. Até hoje não superei esse trauma que criei, pois não sei o que aconteceu naquela noite no vagão.